Olá, nobres amigos. Eu sou o Príncipe Exilado, Lucas Possalski, segundo Lucas Docas, e nesse vídeo aqui, onde apesar de estar de manga comprida eu estou congelando, e só estou com essa manga comprida para simplesmente poder variar um pouco o meu figurino, voltarei aqui a falar para vocês sobre a influência da religião nas sociedades medievais. Sim, esse é um vídeo que eu já gravei no passado distante, e eu o estou regravando porque eu acredito que este é um assunto de extrema necessidade de compreensão para se entender melhor as sociedades medievais. Esse, assim como os outros que eu falei naquele vídeo lá, e aqui eu estou destrinchando. Em especial, nesse vídeo estou destrinchando este assunto da influência religiosa nas sociedades medievais. Mas, sim, eu faria um vídeo para cada um deles. Bom, para começarmos, nobres amigos, por que a religião era tão importante nas sociedades medievais? Em todas as civilizações, sejam elas civilizações cristãs ou civilizações pagãs, ou até civilizações islâmicas, embora eu não vou entrar muito no aspecto islâmico aqui nesse vídeo. Porque a religião, além de ser uma instituição forte no caso das religiões institucionalizadas, ela também é o que podemos dizer que seria o freio moral da sociedade. Sim, mas não só um freio moral, mas toda uma definição de moral e ideal. Como assim, Docas? Bom, nesse vídeo eu vou tentar tratar a coisa de forma mais genérica, pelo menos agora no começo, depois eu vou entrar nas especificidades do cristianismo e sua instituição em si, mas eu começarei de uma forma que abrange tanto o cristianismo quanto o paganismo aqui. O que você quer dizer com o freio moral de uma sociedade? Ou com os ideais e a moral de uma sociedade? Eu quero dizer basicamente que a própria noção de certo e errado advém das religiões muitas vezes. Lógico, há grandes bases comuns, praticamente a maioria delas. Eu diria que todas as religiões pagãs europeias e o cristianismo e algumas outras religiões compartilham uma base comum de conceitos de certo e errado, que muita gente chama de moral judaico-cristã, mas que eu chamaria de moral conservadora, uma vez que o termo moral judaico-cristã não cai muito bem, já que religiões não abrâmicas também contemplam muitos desses aspectos, então eu não gosto muito do termo judaico-cristão porque, cara, os nórdicos pagãos poderiam compartilhar tais ideias. Os eslavos pagãos também poderiam compartilhar tais ideias. Ou os celtas pagãos também. Sem falar que algumas dessas noções já vinham do paganismo greco-romano. Então os romanos já cultuavam sem precisar do cristianismo. Algumas, não todas, tá? Então até por isso eu não gosto muito do termo judaico-cristão, moral judaico-cristã. Porque chamar assim é ignorar a existência de tal moral em muitas outras religiões. Mas o que seria isso? Vamos pensar num exemplo. Existem aquelas coisas que são certos e errados. Por exemplo, se você roubar, você vai ser preso. Se você matar, você também vai ter alguma consequência disso. Enfim, existem coisas que são leis. Mas existem coisas do tipo, olha, não é proibido. Se você quiser, você pode ir lá fazer tal coisa. Mas se você for lá fazer tal coisa, todo mundo vai te olhar feio, vai te xingar. Você não vai estar cometendo um crime. Mas mesmo assim, todo mundo vai te julgar mal por isso. E por medo desse julgamento da sociedade, você vai deixar de fazer tal coisa. Muitas vezes. Em alguns casos não vai deixar, mas em outros você vai acabar deixando. É esse o conceito de moral, ou de uma regra moral. Porque a questão de moral não é algo que você realmente é obrigado por força. Não é algo compulsório, algo que você é forçado a fazer. Ou a deixar de fazer. Mas é algo que não pega bem você fazer e por isso você provavelmente não vai querer fazer. Então, por exemplo, uma coisa que tá na moda aí dos conservadores falarem: relações promíscuas antes do casamento. Vou colocar nesses termos para não criar nenhuma conotação que o YouTube possa vir a me banir, para todo mundo saber o que significa. Mas vamos dizer, você é proibido de manter relações com alguém fora do seu casamento? Não, você não é. Mas a própria noção de certo ou errado, de isso não é bom fazer, incentiva muitas pessoas que se preocupam com a visão alheia a não fazerem tais coisas. Antes de tudo, só para deixar essa questão clara, eu particularmente não tenho nada contra em si as pessoas manterem relações fora do casamento. Quer dizer, eu sou contra a ideia de adultério, isso sim. Mas a ideia de meramente pessoas manterem relações com outras pessoas com as quais elas não estão comprometidas apenas, por si só eu não sou contra. Eu deixo isso claro. Porque no mundo moderno, pós-moderno de hoje, tanto os progressistas são chatos pra caramba, quanto alguns conservadores também podem ser tão chatos quanto. Então, olha, eu acho que cada um cuida da sua vida, tá? Então, se você entende, eu só usei esse termo mesmo para as pessoas poderem entender do que eu tô falando, sem tomar um ban no YouTube aqui, ou um strike, ou dar motivo para alguma punição, tá? Eu tô deixando isso claro.
Ou a própria ideia de ajudar os outros. Você não é obrigado a ajudar ninguém, você sabe disso, né? Porque se for ajuda por si só, tem que ser algo voluntário. Mas muitas vezes você olha para algumas coisas, algumas pessoas, e você sente o dever moral de ajudá-las. Porque você vai se sentir culpado se passar como se fosse o cara que passou reto e não ajudou. É um outro exemplo claro da questão moral. Enfim. E eu poderia pegar mais exemplos aqui. Mas podemos dizer também que outra questão moral, por exemplo, é você cumprimentar as pessoas antes de falar com elas, se identificar quando quer conversar com alguém, geralmente falar o motivo do porquê você quer conversar com a pessoa, para poder conversar com ela. E são meras questões morais isso, porque você não é obrigado a nada disso, na verdade. E sim, a questão moral é muito importante para a formação de uma sociedade, porque a própria ideia de respeitar os outros por princípios morais já reduz em si a necessidade do uso da força, da lei compulsória, por exemplo. Se você consegue conviver moralmente com outra pessoa sem precisar mais do que isso, você já reduz a necessidade de leis compulsórias, de forças compulsórias agindo sobre esta sociedade. Eu sei, vai soar meio preconceituoso, mas não levem para esse lado, tá? É o que as pessoas chamam de pessoas civilizadas. Aquelas que sabem conviver com outros sem precisar serem obrigadas a fazerem determinadas coisas. A simples noção de saberem o que fazer porque vai soar mal já as fazem mais civilizadas, mais sociáveis e mais propícias a qualquer tipo de relação voluntária em si. Seja uma relação de troca, ou uma relação de amizade, de ajuda mútua. E essa é a grande importância da religião, porque ela define esses comportamentos morais, essas noções de certo ou errado. E porque, ao definir isso de forma cultural em uma sociedade, no caso seguidores de tais religiões, elas acabam moldando todo o formato como ela vai se comportar. Ou não. Então, por exemplo, na moral viking pagã, as pessoas respeitavam muito aqueles que tinham coragem. Mais respeitado era aquele que morria por sua coragem do que aquele que sobrevivia por sua covardia. Na cultura nórdica se criou muito o estereótipo da pessoa corajosa, da pessoa que não tem medo. As próprias pessoas passaram a serem menos reclusas e conviverem mais por isso, por terem medo da ideia de covardia, de se preocuparem mais com seus atos por isso. Também podemos dizer da religião eslava, onde a religião pregava a não existência de representantes dos deuses na Terra, que a relação com o divino é direto com o divino, ou a ideia de não sacrifícios na religião eslava, a ponto de tornar os povos eslavos um povo agressivo em batalha, mas extremamente pacífico para quem não fosse para a guerra com eles. Pela própria noção de não haver sacrifícios humanos, os deuses não desejarem sangue de ninguém, do sangue ser meramente para sua defesa. Isso está no livro de Veres, tá? Podemos ver isso em praticamente todos os paganismos. Elementos assim, pequenos traços que moldam um comportamento de uma sociedade. E, sim, agora que eu falei sobre isso, podemos dizer que as morais de cada povo, instituídas por cada religião, não eram iguais exatamente. Porém, muitos preservavam algumas características em comum. Como, por exemplo, a ideia de não matar alguém sem necessidade, ou por covardia, não defender nenhuma forma de covardia, sempre defender a honra à própria família, respeitar os outros enquanto eles te respeitam. Tais valores são comuns de praticamente todas as sociedades e religiões. Porém, lógico que existem valores que podem mudar de sociedade para sociedade. Como, por exemplo, a questão da coragem extrema dos nórdicos, pois eles acreditavam que se você não morresse em batalha com uma espada, ou não morresse de forma digna, você iria para o inferno. Então isso fazia, por exemplo, pessoas mais velhas quererem se matar em batalhas para morrerem de forma digna. Então sim, tem seus extremos também, tem suas variações. Agora, uma coisa que eu vejo muito é que na moral religião pagã no geral, existe uma certa repulsa à ideia de religiões institucionalizadas, a ideia da institucionalização da religião, por exemplo. E até de forma coerente, para criar meio que uma separação de poderes entre o divino e o terreno, para não tornar os dois como um grande poder unificado que mandará em sua vida. Coisa que já não existe de forma tão clara nas religiões cristãs. Embora as religiões cristãs, em muitos momentos, durante muito tempo, e na maior parte deles eu diria, respeitou os poderes terrenos e se manteve apenas o divino e na ideia de instituição. Em alguns momentos tentou surrupiar poderes, realmente. Afinal, é sempre bom lembrar que a igreja é comandada por humanos, apesar de tudo. Agora, a própria noção de poder pode derivar das religiões. Porque, por exemplo, na religião pagã celta, os druidas eram figuras centrais com poder. Eles eram... Tá bom, não havia meio que uma instituição, porque não precisava de uma instituição oficializar alguém como druida para ele poder ser druida. Mas um druida era sim visto como um mago, como um cara com mais proximidade com o divino. E também era visto como um líder militar, normalmente, durante a Idade Média, no começo dela. Druidas não eram meros sacerdotes pacíficos.
mas sim líderes militares muitas vezes. Enquanto, por exemplo, na mitologia eslava, sim, algumas famílias reais e imperadores, ou reis e nobres em si, possuem ascendência divina, assim como na nórdica. Porém, eles não têm nenhuma conotação religiosa sequer. O fato de ter ligação ancestral com o divino vira uma mera representação, uma mera simbologia, pois esse fato não os torna, por exemplo, um sacerdote ou alguma coisa assim, ou algo que aproximaria alguém do divino. Se torna meramente uma questão simbólica. No cristianismo, houve uma relação similar a essa de mera simbologia cristã para alguns reis ou nobres, principalmente em função de suas causas e suas batalhas ligadas ao cristianismo, mas a ideia de um rei divino cristão, com exceção da igreja original que depois gerou o césaropapismo, só passou a existir novamente no absolutismo, já após o fim da Idade Média. Enfim, o que mais eu poderia dizer aqui? Eu poderia dizer que, além disso, a religião poderia moldar a forma como as pessoas se relacionam com o mundo. Porque, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante é da mitologia celta, da religião celta ancestral, aonde eles veneram entidades da natureza. E o que significa isso? Que as árvores são sagradas e não podem ser nunca tocadas? Não, não é ambientalismo radical ao nível de hoje. Mas significa que eles tinham uma relação muito próxima com a natureza. Então eles faziam o uso dela, mas um uso em forma sinérgica, vamos dizer assim. Por causa da religião deles, eles preservavam, não nessa preservação maluca ao estilo ambientalista, mas porque essa preservação ao estilo ambientalista de hoje é a pior coisa que existe para a natureza hoje, poderia dizer para vocês. Mas a veneração deles, por exemplo, faziam utilizar os recursos naturais da forma mais contada possível, para não exauri-los, porque eles os veneravam. Então, sim, isso molda muito o comportamento de uma sociedade. Molda a forma como ocorrem os casamentos e as uniões entre as famílias também. Porque, por exemplo, em muitas religiões pagãs, a ideia de se casar com parentes não era uma coisa mal vista. Então, durante os períodos pagãos aí, era muito comum casamentos entre familiares. Para o cristianismo, isso sim é um princípio judaico-cristão, passou a ser condenável a relação entre familiares. Mas tal coisa não acontecia entre os pagãos, muitas vezes. Então, por exemplo, isso é um molde muito grande. Outro molde muito grande da sociedade era a ideia de, principalmente das religiões pagãs, coisa que mudou com o cristianismo, era de que o herdeiro não necessariamente teria que ser o filho mais velho, em muitos casos, mas o filho mais disposto a suceder. Ou que, por exemplo, se um rei, por exemplo, não quisesse coroar determinado filho, por mais que ele fosse o sucessor direto, ele poderia passar a coroa para outro. Ou até filhos que nascessem com, sei lá, algum problema, alguma doença. Sim, o que eu vou falar pode soar meio preconceituoso, mas eu tô falando uma realidade do passado, tá? Hoje a coisa não é mais assim. Às vezes algum filho nascia com um problema ou uma doença, os pais poderiam excluí-los da linhagem direta de sucessão da família para evitar, assim, teoricamente, um sucessor que não desse conta de cuidar da família ou que não passasse bons genes para o futuro, na visão deles. Coisa que o cristianismo mudou completamente, de tanto que muitos reis que nasceram de casamentos oriundos de parentescos distantes que não eram condenáveis pelo cristianismo, nasceram com sérios problemas genéticos, enquanto no paganismo não via reis com problema genético. Até por essa regra, por essa moral diferente. Não estou falando que uma coisa é certa ou que outra é errada, mas estou falando como era a moral da época e como isso poderia vir a definir uma sociedade. E, enfim, nobres amigos, eu acho que eu falei bastante de como uma religião ou as religiões definiam as sociedades no passado. Enfim, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Eu acho que eu vou reavivar o fogo da lareira aqui porque está bem frio. Se gostaram, por favor, deixe seu like, ajuda muito a gente do canal. Não é inscrito, por favor, se inscreva.